Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Começou 2013, o ano que, segundo a presidente Dilma, vai ter uma economia mais competitiva, com um PIBão bem diferente do minúsculo PIB do último trimestre do ano que passou. Nós agora conversamos com Ladislau Dalbor, professor do setor de Economia e Administração da pós-graduação da PUC de São Paulo e também coordenador do Núcleo de Estudos do Futuro dessa mesma universidade. Professor, muito obrigado por estar conosco. Eu quero começar justamente sobre essa expectativa da presidente Dilma. Nós temos indicadores que agora, em 2013, ações do governo em 2012 vão ser suficientes para diminuir o custo do Brasil, para tornar a economia mais competitiva, para estimular mais investimentos? Olha, eu acho que a visão é positiva, né? Nós temos, digamos, a continuidade dos investimentos de infraestruturas. Nós temos grandes investimentos de longo prazo, e isso tem que entender, porque você faz investimento de longo prazo, ele está utilizando uma série de atividades de investimento, mas os resultados dessa maior produção a partir dos investimentos vão levar um tempo, né? Então é natural nessa reestruturação, em particular infraestruturas de transporte que amadurecem durante vários anos até se tornarem efetivamente dinamizadores da economia, isso freia um pouco, né? Nós temos um entrave que é estrutural, que são os lucros dos intermediários financeiros, né? Se você pega, por exemplo, os cartões de crédito, hoje cobram 238%, ou seja, a pessoa paga no giro do cartão 238%, quando é 100% você está comprando com o teu dinheiro a metade do que você poderia comprar. Quer dizer, são atravessadores. São atravessadores, sem dúvida, né? Como você tem um oligopólio, digamos, nesse sistema, né? Mantém-se taxas de juros extremamente elevadas, o que faz com que as famílias, no momento em que entra no crédito, se diz que facilitou, então elas estão comprando mais, mas como elas endividam, ficam às vezes 12, às vezes 24 meses pagando, no caso das famílias no Brasil é 20% da renda delas está imobilizada com prestações. Então você está travando, né? Então esse esforço que está se fazendo de reduzir a taxa de juros é fundamental, né? Nós temos boas perspectivas se conseguir reduzir um pouco mais a taxa Selic. Por quê? Porque é bom para um banco, ele pega o nosso dinheiro, aplica na taxa Selic, é muito mais simples, liquidez total, garantia total, do que fazer fomento, financiar uma pequena empresa, financiar uma produtora de sapatos, que você tem que fazer análise de risco e coisa do gênero, né? Então você tem uma pressão muito positiva no sentido de solucionar os entraves, né? A redução progressiva da taxa Selic, a pressão sobre os bancos para reduzirem os juros, a continuidade do PAC e dos investimentos sociais, né? E desse equilíbrio eu acho que nós temos uma perspectiva bastante positiva. Bom, é interessante ver que o senhor fala com otimismo. Entretanto, o Brasil tem sido alvo de críticas. O senhor viu aquela ocasião em que o The Economist, a revista, fez ali uma crítica à nossa política econômica, falando até de uma fadiga e da necessidade de uma substituição do ministro Guido Mantega. Agora, na semana passada, a Financial Times já faz um outro tipo de crítica, fala da dependência que o Brasil está exatamente desse consumo frenético, que traz esse comprometimento e que, de certa forma, bate com alguma coisa que o senhor acaba de dizer também. Essas críticas são um alerta importante para um olhar também mais crítico dentro do país? Eu acho que o olhar crítico é necessário, né? Agora, essas críticas que vêm do Economist, vêm do Financial Times, né? Eu acompanho, né? Elas estão ligadas a interesses, né? Enfim, Financial Times é Murdoch, né? Murdoch é Wall Street, né? Enfim, claro que eles não querem que se reduza a taxa Selic, porque é uma forma de transferência, as pessoas às vezes não sabem, mas são cerca de 100 bilhões de reais transferidos anualmente do governo, dos nossos impostos para intermediários financeiros, né? A pressão que o governo brasileiro está fazendo para reduzir a taxa de juros comerciais também está irritando, digamos, é preciso entender que muito mais do que produtores,
quem está controlando grande parte dessa articulação são intermediários financeiros, intermediários comerciais, né? Mais uma vez os atravessadores. Mais uma vez os atravessadores. Então, isso gera custos de intermediação que geram um fato em que o consumidor paga mais caro, pode consumir menos, então não estimula a economia, e o produtor não recebe o fruto suficiente pela sua produção e não reinveste, né? Então, essa desintermediação que o governo está batalhando, eu acho que é fundamental. Professor, o senhor fala, eu já vi artigos seus em que o senhor fala muito da democracia econômica, que resultou um livro. Está aqui esse seu trabalho, eu gostaria de mostrar para o nosso telespectador, Democracia Econômica. Professor, quando o senhor fala nessa questão da importância de nós iniciarmos uma reflexão, tanto quanto refletimos sobre a democracia política, sobre a democracia econômica, no que essa reflexão sobre a democracia econômica vai contribuir para uma sociedade mais justa, uma economia sustentável? Olha, nós criamos uma situação um pouco esquizofrênica, né? Então, a gente elege políticos que teoricamente tratam da política. Na realidade, tem suas campanhas financiadas por grandes grupos de interesses e se tem, via política, apropriação de decisões econômicas, né? Isso levou a uma taxa Selic absolutamente surrealista, permite, digamos, essas taxas de juros também surrealistas na área comercial e permite, por exemplo, no caso brasileiro, agora com a crise financeira, estão saindo os números, o Brasil tem 520 bilhões de dólares brasileiros em paraísos fiscais, administrados por Goldman Sachs, União de Bancos Suíços, Barclays Bank, enfim, tutti buona gente, digamos assim, certo? É um quarto do PIB brasileiro, né? Então, na realidade, não basta a gente eleger um prefeito, eleger, digamos, políticos, certo? A própria política tem que ser um instrumento de controle e, digamos, de articulação dos próprios sistemas econômicos, né? Nós vamos precisar retomar essa conversa, professor, no sentido de entender como essa reforma política para acabar com esse financiamento das campanhas que vai levar a uma libertação, para isso que o senhor chama certamente de democracia econômica, caso contrário não vai sair. Eu agradeço, professor. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a vocês, obrigado Maria Lídia.